Eleições 2024, o voto na Record. E olha, um telespectador flagrou o momento em que os famosos santinhos são lançados pela janela de um veículo. Isso aconteceu no final da tarde desta quinta-feira, na Avenida Tancredo Neves, aqui em Aracaju. O vídeo está circulando, gente, aí nas redes sociais. Mas o que a legislação eleitoral diz sobre essa poluição gerada, né, pelos santinhos jogados nas vias públicas? A gente vai entender melhor, mas coloca as imagens aí para mim de novo, para a gente poder mostrar, porque de fato, ó, observe, tá ali passando a van e os santinhos eles são arremessados, né, como se isso fosse brincadeira. Primeiro, que polui a natureza. Segundo, que com certeza isso aí tem consequências eleitorais, sim. Né? Não deve ser feito dessa forma. Aliás, eu não sei nem de que candidato era esse material, mas eu acho, com sinceridade, eu acho que você que está em casa me acompanhando agora vai concordar comigo, que pega mal demais para o candidato uma cena dessa aí. É a antipropaganda eleitoral, né? É o desserviço à divulgação do seu nome, candidato ou candidata, nas ruas, né? Enfim, mas nós vamos entender melhor os detalhes das consequências que podem ser geradas por uma atitude dessa com a Luciana Góes, já está aqui conosco. Luciana sempre muito atenta, no rastro da notícia, no rastro da informação. Luciana, mais uma vez, seja bem-vinda, boa tarde e queremos entender, há punição para casos assim, Luciana? Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu acho que independente de se ter uma punição jurídica, eu acho que falta empatia nesse cidadão, né? Você ter a ideia, a má ideia de você pegar diversos papéis, principalmente papéis eleitorais, e sair jogando assim sem responsabilidade alguma com o meio ambiente e nem sequer com a própria cidade na qual ele está, realmente acho que ele precisa de um pouco de educação primeiramente. E sobre essa parte jurídica, a gente conversa agora com o Marcelo Gerard, ele que é coordenador das eleições 2024 aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Marcelo, uma boa tarde para o senhor. A gente tem esse caso, né, registrado na tarde de ontem. De alguma forma, se torna crime? Como é que funciona ou não? Realmente é uma questão mesmo de educação. Boa tarde. Exatamente, boa tarde a todos. Na verdade, a gente tem que ter o bom senso na hora, inclusive, de fazer propaganda eleitoral e evitar qualquer tipo de comportamento que traga sujeira, um ambiente desagradável na cidade e também segurança, porque um papel lançado ao chão pode causar acidente, aquelas pessoas idosas que ali trafegam pode escorregar e ter algum problema. Então, dessa forma, nós apelamos, né, aqui à Justiça Eleitoral para que a campanha seja feita com limpeza, com tranquilidade, respeitando o direito de todos, que é exatamente ter uma cidade agradável, limpa para se caminhar e se viver. Com certeza. E além, né, desse tipo de poluição, que é por materiais, seja papel ou outros tipos de materiais, há poluição sonora. Então, muita gente, né, muitas campanhas eleitorais, elas acabam abusando do som, né? Carro de som, mini trios, isso também não é legal. Nesse caso já tem a legislação específica e tem os horários também específicos para se fazer esse tipo de propaganda, observando que o carro de som não pode ser utilizado sozinho na rua, fazendo aquela zoada, né, que incomoda inclusive bastante, às vezes passando na porta de hospital, na porta de igrejas ou até do serviço público, então não pode fazer esse tipo de propaganda. E também respeitando a altura, né, o volume desse som e os horários. Então há de se ter cuidado com isso, porque esse tipo de propaganda com carro de som, trio elétrico e mini trio só pode ser feito em eventos em que o candidato esteja, como por exemplo caminhadas, inclusive aqueles comícios. Então esse equipamento é utilizado para sonorizar os eventos e não para ficar transitando sozinho na cidade. Pois é, por muito tempo isso foi uma prática comum, realmente a gente, né, nesse período eleitoral via muitos carros de som, ouvíamos muitos carros de som tendo essa atividade, mas acho que um ponto importante da eleição desse ano são os fogos de artifício. Nós estávamos conversando antes de entrarmos ao vivo sobre isso, né? É importante que as pessoas também se atentem, tenham empatia com as pessoas que são autistas e com os animais. Exato, nós estamos fazendo também um apelo e uma campanha para que aqueles que utilizem fogos de artifício façam a utilização daquele que não tenha som, daquele que não causa aquele transtorno do som, porque isso prejudica as pessoas no espectro autista, causa um transtorno tremendo, além dos pets que também se tornam ali prejudicados, às vezes no desespero, causa até a morte de um pet ou outro
por conta desse som alto que é muito desagradável a eles. Marcelo, para a gente ter uma campanha tranquila e democrática, basta seguir a lei e a empatia, né? Exatamente, o bom senso, ter respeito ao direito dos outros e seguir a legislação eleitoral. Então aí não haverá nenhum problema, sem dúvida nenhuma. Pois é. Por exemplo, ontem a gente falava sobre o aplicativo Pardal, e inclusive que é justamente o meio, né, para a população, para os eleitores fazerem a denúncia. E é importante que além do Pardal, utilize todos os outros mecanismos ofertados pela Justiça Eleitoral. Exato. Nós temos também no nosso site, na página aí da internet, outros recursos para se fazer denúncia e saber como proceder nesses casos em que o eleitor verifica irregularidade ou até ilegalidade ou crime eleitoral. Então o Pardal é um deles. Nós temos outros meios de fazer esse tipo de denúncia. Peço que aqueles que tenham interesse também entrem em contato com nossa ouvidoria através do 3209-8777 ou qualquer outro meio disponível no nosso site. E aí, nesse caso, é importante que a pessoa realmente faça denúncia, porque, por exemplo, às vezes a gente registra, né, nós fazemos o nosso registro com celular, ou até vemos e reclamamos, mas não chega à Justiça Eleitoral esse caso. Sem dúvida nenhuma, o eleitor é o melhor fiscal da eleição, então ele pode registrar o fato com vídeo ou com foto, e isso vai ser apurado, sem dúvida nenhuma, e verificando quem a ocorrência de fato de crime ou de qualquer irregularidade, o Ministério Público representará na Justiça Eleitoral e a pessoa será responsabilizada. Com certeza, eu te agradeço, viu, Marcelo, por todos os esclarecimentos. E é isso, Lucas. É importante que nesse período eleitoral, sejam os candidatos ou quem faz parte das campanhas se atentem a esses detalhes. Porque mesmo que não haja uma punição jurídica, uma punição ali na campanha, mas falta empatia. E como você bem disse, né, se falta empatia, mancha inclusive a campanha eleitoral do próprio candidato. Volto com você. É isso, Luciana. Obrigado pelas informações. Um abraço também ao Marcelo Gerard. Bom senso, minha gente. Bom senso. Essa é a palavra, pelo amor de Deus. E respeita a legislação também, porque senão a punição vem.